Vai começar o seu vídeo da Holistic, onde você vai ter acesso ao estudo de algum dos livros que a gente faz na nossa plataforma da Holístico. Lembrando que se você não é assinante, aproveita para assinar a nossa plataforma, que é só R$ 39,00 por mês, e você vai ter acesso, além desses estudos, a muitos outros estudos, né? A gente tem lá cursos completos, tem o curso de Reiki de nível 1, se você quiser se tornar reikiano, o curso do Tarô dos Arcanos Maiores, tem o curso do FT, curso do Ho'oponopono, meditação, tem as aulas ao vivo que você vai aprender e meditar em grupo 2 vezes a semana. Tem o programa Despertar para você se desenvolver e muita coisa bacana. Para você muito barato, hein? Só R$ 39,00, gente. E é assim, não tem fidelidade. Se você quiser fazer um mês, outro mês não fazer, tudo bem. Mas eu tenho certeza que na hora que você entrar, você vai ficar lá para sempre, porque é muito bom. E é uma plataforma que sempre vai te habilitar a crescer cada vez mais. Para você conhecer mais um pouquinho sobre ela, é só você clicar aqui no link da descrição ou no link que está pautado aqui no vídeo. E a gente tá te esperando, hein? É isso aí. E aí, já deixa aberta a páginazinha lá para você assinar e fica aqui para você assistir a nosso episódio hoje do Holistic. E aí, olha só, hoje nós vamos agora, né, pro princípio da polaridade, o capítulo 4. Isso. Não, é o capítulo C9. E X é 9? É 9. Tá, então peraí. E aí, preparados para o estudo do nosso livro de hoje, do Holisteca? Olha só, para quem está aqui a primeira vez, a gente está estudando o livro Para Entender o Kybalion, que pode ser o Kybalion também. É só porque a gente quis trazer esse aqui, que é o livro que a Lucilena fez, né? Porque ela destrincha, né? Ela sintetiza muito bem os princípios, né, herméticos que tem do Kybalion. Para a pessoa leiga entender, né? Porque ela já entrega mastigado. E aí a gente quis trazer para vocês mastigando mais ainda, né? Pra gente fazer estudo. E hoje a gente vai pro capítulo 9, que é o princípio da polaridade, que é um princípio bem bacana, que se você não viu a aula nossa de terça-feira de ontem, do livro O Caminho da Autotransformação, tem muito a ver também, porque lá fala da dualidade e a unicidade. Vai casar muito bem com esse princípio aqui. A gente citou até muito sobre esse princípio. Sim. Então, eu vou começar, né, como a gente sempre faz, lendo o princípio, pra gente ir discorrendo com vocês. E aí fala aqui, ó. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu par de opostos. Semelhante e dissemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, tudo é relativo, né? Então, o princípio da polaridade, ele mostra muito esse termômetro. Vamos falar de termômetro, né? Onde, por exemplo, onde começa o quente e onde começa o frio, né? Então, são graus, né? Dessa mesma... A temperatura, pessoal, não existe quente e frio, né? O que determina o quente e o frio é uma percepção apenas, porque eles são opostos, mas eles são iguais ao mesmo tempo. Todos eles são temperatura, né? Todos eles é algum grau. Então, não existe o frio e o quente, né? Por exemplo, para um ser humano, estar febril, né, que é estar quente mais do que o normal, seria 38 graus. Né? A gente começa a ficar febril com 38 graus. Mas 38 graus é quente? Depende. Né? Às vezes faz a temperatura externa até se chega a fazer 38 graus e a gente não morre por isso, né? Mas se a gente tiver febre e começar a ter esses graus elevados, a gente pode sofrer algumas coisas. Então, vai depender da perspectiva ali dentro daquele polo, né? E assim, nós humanos, nós percebemos esse princípio dentro da dualidade. Porque assim, tem o baixo, tem o alto, tem o frio, tem o quente, tem o bom, tem o mal, tem o claro, tem o escuro, tem a noite, tem o dia. Então, sim, tem o masculino, o feminino, yin yang,
né? Então, negativo, positivo, nós estamos dentro, inserido, né, de uma... A gente está dentro de um mecanismo de viver essa dualidade. Nós vivenciamos nessa realidade a dualidade, que são essas polaridades. Sim. Né? Tudo tem seus polos, gente. Mas aí o que vocês têm que observar, né, que é o que ela fala muito, é em relação a como você lida, porque se são vertentes de uma mesma coisa, você pode ter essa clareza, né, e essa vontade de ir para um extremo para outro. E ela ainda faz um questionamento aqui, né, ela faz as questões assim, qual é o parâmetro para adjetivar todas as dualidades? O que é grande, o que é pequeno, o que é importante, o que é desimportante? Até onde percebemos esses parâmetros não existem. Até mesmo o bem e o mal teria que ser revisto, porque aqui ela inclusive dá um exemplo assim, vamos supor, acontece alguma coisa, sei lá, você é demitido do seu trabalho, e isso é uma coisa mal, se você for levar para um aspecto, mas essa demissão fez com que você abrisse o seu negócio que você tanto queria, e isso desenvolveu e começou a ajudar muitas pessoas, então a demissão ela não foi ruim, ela foi boa. Você tá vendo que a percepção de bem e mal aí, ela se contrapõe? Outra, vou dar uma minha, que eu ancorei aqui agora, gente. Vamos supor que você tem um voo marcado. E esse voo você atrasou, chegou lá. Mas, pelo amor de Deus, deixa eu entrar, eu preciso pegar esse voo, tem uma reunião. Não tem, já o voo já foi, não tem jeito. Gente, esse avião, pum, cai. Foi bom ou foi você mal? Você perder a reunião foi bom ou foi mal? Você entendeu? Que é relativo. Às vezes, aquele evento que você considera mal, ele está levando para um evento bom. E vice-versa. Às vezes a pessoa tá sentindo muito bem, tá com sorte em alguma coisa, mas isso vai levar ela para um evento muito ruim. Ou vai levar ela para uma estagnação, ou vai levar ela para, sei lá, ela ficar soberba, ela perder, se perder dentro de si mesma. Mas, às vezes num relacionamento, você encontra, né, o seu príncipe encantado, aí fala assim, nossa, que felicidade, eu tô... E de repente você descobre que aquele cara... Né? Ele começa a fazer coisas horríveis com você, te bater, te xingar. A mulher casa com um cara que é perfeito, mas depois que casa descobre que não é tão perfeito assim. Então, gente, tudo é relativo. Então, o princípio da polaridade, ele tá falando sobre isso. Tá falando que bem e mal depende muito da percepção, né? Ela até, aqui a gente já pode até entrar numa historinha que ela fala, que é a história que a gente até citou na outra aula, que é a história do cavalo, né? Que teve um menino que ele ganhou um cavalo, e o pai dele chegou para ele e falou assim, pode ser bom, pode ser mal. Aí ninguém entendeu, né? Mas aí passou alguns dias, o menino caiu do cavalo, quebrou a perna. O pai falou de novo, pode ser bom, pode ser mal. Aí passou alguns dias, né? Começou a ter uma guerra na região ali, e todos os homens foram convocados, só que o filho dele não precisou ir porque estava com a perna quebrada. Aí ele falou assim, pode ser bom, pode ser mal. Então, dependendo das situações, você vê, ele ganhou um cavalo. Pode ser bom, pode ser mal, né? No caso ali, depois de alguns dias que ele quebrou a perna, ele ter ganhado o cavalo não foi uma coisa muito boa. Mas passou alguns dias, teve uma guerra. Ele não foi pra guerra, então ele ter ganhado o cavalo foi bom, e ele ter caído a perna foi bom também. Então é muito disso. E aí depois, assim, aí tem N coisas, pode ser bom, pode ser mal depois. Às vezes ele não tem ido pra guerra, ele deixou, sei lá, de ganhar uma patente alta. Mas isso não. Guerra ninguém quer, né, gente? Né? Mas foi livrado mesmo, de uma coisa assim, né? Que não quer receber. Mas você vê que essa... Não, peraí, cancela. Esse eu não tô nem no princípio da polaridade, tô falando que é uma coisa ruim, da dualidade aqui. Você vê que a gente tá intrinsecamente, a dualidade está dentro de nós. Eu não vou cortar essa parte, só pra vocês verem aqui. Gente, olha como que é uma coisa... espontânea, porque tá aqui, ó. Porque assim... São condicionamentos. A dualidade está intrinsecamente dentro de nós. Por exemplo, a gente vê a guerra como uma coisa negativa. A gente sempre evita a guerra. Mas, por exemplo, teve, por exemplo, as mulheres terem as operárias que guerrearam contra os patrões para exigir direito trabalhista. Aquilo lá a guerra foi ruim. Mas no final foi bom. Sim. Porque elas ganharam direito. Então elas conseguiram mover alguma coisa. Às vezes, para países que criaram a sua própria independência através disso. Então, existem pontos. Claro. Nem sempre é ruim, você tá vendo? Não dá. Mas a nossa mente dualista e que tá inserido também o nosso ego, você vê como que é difícil, gente. Quando eu falar pra você assim, Hitler não foi ruim, Hitler foi pro céu,
né? Se existe um céu, né? Mas é uma consciência divina, todo mundo fica chocado, porque na nossa consciência dualista, a gente não mensura isso. Porque a gente tem muito assim, não, isso é bom, isso é mal. Mas quando a gente entende que a polaridade é só um linha espectro tênue, né? da mesma substância e que ele se divide através dos graus. Né? E aí isso que ela começa a entrar aqui, que é essa questão dos graus. Por exemplo, Hitler estava num grau negativo, ele estava levando tudo para a polaridade do extremismo. Né? Da densidade. E ele estava indo muito pro ego, por exemplo, que é o que a gente fala ali falou no livro do Caminho da Transformação. Ele deixou o ego dominar, e aí aquilo dominou, e aí ele foi para uma polaridade que não era muito bacana, né? Porque aí eu tô falando, não era muito bacana, mas aí que tá, gente, porque não tem uma que é bacana e uma que não é bacana. Tem a polaridade. Quando você está dentro dessa polaridade mais negativa, vamos dizer assim, né? Desse espectro mais denso, a única coisa que aí tem uma outra lei que vai reger isso aqui, porque tudo tem uma causa e efeito. Quando você escolhe, você pode escolher estar na negatividade, você pode escolher fazer uma maldade, você pode escolher tudo, você tem livre-arbítrio nessa realidade, né? Só que esse espectro esse grau mais negativo, ele vai ter não é Deus que vai te julgar, que vai te condenar, mas você vai ter uma consequência daquelas ações de pensamentos, sentimentos e as suas ações. Então, que é o que a gente já viu nos outros princípios, né? Aí ela até complementa aqui, ó, como já dizia Platão acerca da ideia do bem, cada coisa tem um contexto onde mostra sua face luminosa. Não existe mal absoluto, pois, além de injusto, isso seria impossível do ponto de vista lógico. Se há o bem absoluto, qualquer coisa fora dele que exista, absoluto ou não, faz com que ambos se tornem relativos. O uno cairia para a categoria de dual e relativo. O todo viraria parte. Portanto, mesmo as coisas e os seres que parecem maus em certos contextos, podem se mostrar bons e úteis quando vistos de outros ângulos, uma vez que nada pode ser absolutamente mal em um universo governado pelo único absoluto, pelo bem. É isso que a gente está falando, gente. Tem todas as faces, né? Não existe nesse nosso universo uma pessoa absolutamente mal. A pessoa sempre pode ser mal, mas ela vai ter alguma coisa de bem. Alguma coisa boa. Você pode ter certeza que Hitler tinha seu lado bom também. É difícil a gente mensurar, mas, por exemplo, com os aliados dele, ele era gentil, amado, provavelmente, né? Ele cativava as pessoas, né? Às vezes tinha até um animal de estimação que ele amava. Poderia, não sei, pode ser que ele tinha um cachorrinho. Gente, às vezes ele amava a mãe dele, às vezes ele tinha uma esposa que ele amava. Você vê, apesar de ter um polo muito negativo, a pessoa, ela tem o bem. O que ela fala aqui? Da mesma forma que a pessoa que ela pode ser a mais bondosa, ela tá lá no extremo da bondade, ela tem uma maldade. Sim, a maldade... Sempre vai existir os dois polos dentro da pessoa. Sempre vai existir os dois polos. Aí que entra aquele negócio do xamã, né? Qual que vai vencer a luta entre o bem e o mal, né? Qual que você vai alimentar mais? Qual a polaridade que vai vencer? Que seria mais dentro disso aqui, né? Qual a polaridade que vai vencer? Mas sempre eles vão estar... Tanto que a gente tem muitos gurus, né? Muitos gurus, né, espirituais que se diziam iluminados e que, gente, quando vocês forem descobrir, tem um monte de história, de um monte de coisa que não é muito ética. Então a gente vê que tem a maldade ali. Mas a maldade às vezes desses gurus desvalidam o que eles fizeram de bom e as mensagens positivas que eles passaram? Não, porque ali está um aspecto da bondade da pessoa. Por isso que é difícil assim a gente... porque a nossa mente, a mente humana, ela é trabalhada para falar assim, isso é isso, isso não é isso. Ela quer qualificar as coisas. Então, para a gente ter esse pensamento unificado é um pouco complicado. Mas vocês vão ir percebendo que esse princípio, vocês vão entendendo e compreendendo que você pode escolher o polo que você vai estar. E aí é nisso que está a grandeza e é nisso que vai trazer a sua evolução, né? Que é o que as pessoas têm que buscar. Essa unicidade, que é o que a gente vai ver mais pra frente. E aí, no livro, ela continua, né, exemplificando do princípio. Ela fala assim,
Quando as coisas estão dentro de uma mesma natureza, de uma mesma substância, e são diferentes apenas em grau, não é difícil reverter uma coisa em outra. Todos os seres manifestados possuem dois polos e muitos graus entre esses dois extremos. Todos os seres da mesma natureza possuem uma diferença apenas de grau. Portanto, passar de um grau ao outro não é algo impossível. Aí está aqui, você não pode reverter coisas diferentes, mas coisas de mesma natureza podem sim ser revertidas. Mais que isso, devem ser revertidas. Por exemplo, a preguiça pode ser revertida em disposição, em atividade, a crítica em sobriedade, o ódio em afeto. Reitero que estamos tratando aqui de coisas da mesma natureza. Né? Então, a mesma coisa a pessoa falar assim, eu vou fazer o meu ódio virar energia de ação. Não, gente, porque são naturezas diferentes, né? Você vai pegar a preguiça e transformar ela em proatividade, né? Aí reitero que estamos tratando aqui da mesma natureza, mas com graus de vibração diferentes. Então, é possível reverter sua posição nesse gradiente, assim como o antitérmico reverte a temperatura de uma pessoa febril. Não é possível, por exemplo, reverter o macio em quente, pois esses não são elementos pertencentes à mesma natureza. E aí aqui ela ainda complementa, né? É possível mudar vibrações de ódio em vibrações de afeto por um ato de vontade. E é nisso que a gente vai falar, sobre a questão da vontade. Para essa questão do princípio da polaridade é muito importante. Então gravem aí. É necessário possuir decisão clara e firme no plano mental. No plano físico, é preciso ter ritmo constante e direcionado coerentemente. Praticadas em conjunto, essas duas coisas constituem a aplicação da prática da vontade em nosso nível. Decisão no plano mental, perseverança e constância no plano físico. A vontade, gente, é um atributo, até na Conscienciologia se fala muito, que é muito forte. Quando a pessoa tem a vontade de fazer, ela tem a garra de ir, movimentar, escrever e agir. Isso, gente, até para o plano... Lá no Nova Acrópole falava que vem do corpo átimo. Principalmente quando você está buscando atributos de melhoramento, que seria, tô até arrepiando, que é você se alinhar ao Dharma. O próprio universo, ele te dá essa energia, esse engate. Ele fala assim, a pessoa está tentando, vamos dar gás para essa pessoa, né? E aí você quebrar esses padrões, né? A gente também falou no outro livro do capítulo do Caminho da Transformação que tudo que é vivo, né, não quer morrer. Então, a preguiça sua, ela vai lutar para sobreviver. A preguiça sua, o seu desânimo, né, a falta de foco, às vezes. A sua tristeza, o seu ódio, eles vão lutar ali para sobreviver. Mas aí cabe a você usar esse poder da vontade, né, que é o seu plano mental e o seu plano físico em ação conjunta, né, racionalmente para ir para um outro polo. É isso que é a mágica do princípio da polaridade. Você ir de um polo a outro, conscientemente. Trazer consciência para o ego que é irracional. Então, quando você tem um pensamento negativo, né? Ai, nossa, nada dá certo para mim. Você pode cancelar esse pensamento negativo e ir para outra extremidade. Tudo dá certo para mim. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Né? Tudo flui para mim abundantemente. Eu posso mudar esse pensamento como eu posso mudar meus sentimentos também. Então é isso que o princípio da polaridade se aplica para nós. Que é o que os alquimistas fazem muito, né? Todos esses princípios são alquímicos, né? A alquimia, o que ela faz? Ela transmuta as coisas, né? Então você escolher onde você vai estar, você entender que existe uma grade de polos, estar numa grade mais elevada, você... até as sensações que você vai sentir vai ser diferente. Inclusive, aqui, ó, ela fala que o ódio, né, o contrário do ódio não é o amor, que é o que muitas pessoas pensam. O ódio, né, a polarização dele é a paixão ou o afeto. Né? Você já viu que às vezes as pessoas assim, que falam assim, você odeia tanto, mas na verdade está apaixonado. Né? Que a pessoa às vezes é aquele casal que briga e de repente vai para aquela paixão, aquele... Né, às vezes até aquele sexo ardente assim depois da briga, e eles começam a entrar nesse polo, porque eles ficam indo, que é o que a gente vai ver no próximo princípio, eles ficam
pendulando, né, de um extremo para o outro. Então ele fica lá assim, no ódio, depois a paixão extrema, no ódio, e aí vira aquele relacionamento tóxico que eles ficam sempre nos extremos, né, que é o que é errado. E aí ela fala assim, não é que é o que é errado, porque aí quando eu estou falando que é errado, é o que eu estou julgando que um é o que é a polaridade do grau mais elevado. É uma polaridade, né? Ir para esse pêndulo, né? Vai te atrapalhar estar no Dharma. Pronto. Isso, okay. bem definido, né? Isso. E aí, vem aqui, né, que ela fala que o que o polariza com o amor é a indiferença. Para vocês verem, né? Que eu achei lindo, assim. Eu também, a pessoa que quando é indiferente é que ela não está com um amor. O contrário da indiferença é o amor. Olha que eu achei isso tão bonito e profundo, né? Também. Eu nunca tinha pensado. Você não estar indiferente ao outro, você está sentindo que sempre era o amor e o ódio, que era... Sim, é o que a gente... Que era a polaridade, né? E ela trouxe essa nova vertente, esse novo olhar. Porque o amor, para vocês verem que o amor, ele é mais sublime, né? Que a paixão ela é um extremo muito forte, né? O amor ele é um extremo apaziguador, né? Que é quando a gente for ver no próximo princípio, que é essa questão que a gente está, né, é igual, por exemplo, no princípio do ritmo, né? Nessa questão de ir e vir. O amor, você tá lá mais no centro, na unicidade, porque você tá em contato com tudo e tá com essa empatia com todos. Eu vejo né? essa indiferença aí que ela falou, por exemplo, às vezes tem uma pessoa, um mendigo na rua, as pessoas passam e nem olham, né? E a gente se coloca nisso também, porque às vezes é desconfortável olhar aquilo ali, né? Ou simplesmente a pessoa ignora mesmo, né? Então... Tem muito, acho que não só assim, de amor, e não é que você precisa ajudar o mendigo, mas você olhar para ele como um ser humano que está ali, né? Então, gente, aqui no princípio da polaridade, ela reforça que não é uma mudança de natureza, mas sim a mudança de grau. Então, dentro dessa polaridade. Então, de um extremo para o outro. Então, você pode fazer sempre essa mudança quando você percebe que você está num grau mais, como que a gente pode dizer, denso. Um grau negativo, que está mais dentro do karma, né? Dentro do karma. Eu queria contar esse conto aqui. Esse conto que eu achei interessante, gente. Aqui, olha aqui. É um conto oriental. Acerca de um imperador que um dia chamou seus conselheiros e disse: dentro de 1 ano, terei acabado com todos os meus inimigos. Temerosos ante a afirmação tão contundente, seus conselheiros nada disseram. 1 ano depois, ao caminhar pelos jardins do palácio, um dos conselheiros avistou o imperador conversando alegremente com um grupo que caminhava com ele. Ao se aproximar, constatou que não era ninguém menos que todos os seus inimigos. Aproximou-se do imperador, meio na reserva, né, e indagou: Senhor, lembro-me que 1 ano atrás, nesse mesmo local, Vossa Majestade disse que acabaria com todos os seus inimigos. Ao que o imperador sorriu e respondeu: eu o disse e fiz, transformei todos eles em meus amigos. Então ele usou o princípio, arrepia aqui, da polaridade. Conto lindo, gente. Esse princípio da polaridade, gente, é muito bacana, né? E você usando esse princípio na sua vida, quando você está atento, né? Você pode ir mudando os seus pensamentos, seus sentimentos, as suas reações, porque a gente é muito reativo, gente. A gente tem essa dualidade intrínseca dentro de nós o tempo todo, essa briga, né? Dentro de nós, dessas duas dualidades, e a gente tem nossos condicionamentos, aí a gente entra nessa dualidade do julgamento, condicionamento, desses seus pontos de vista, e aí entra nos conflitos e a gente causa sofrimento, né? E aqui ela complementa aqui, que ela fala assim, a outra peculiaridade apontada por o Kybalion, que segundo o qual em planos sutis, né, ao contrário do que acontece no plano mais material, onde impera a força bruta como forma de poder, o polo superior, ou seja, o grau mais elevado e sutil, tende a dominar o inferior, mente e emoções sobre a energia e matéria. Então, quando a gente eleva, né, a nossa consciência
para a nossa mente, para as nossas emoções, a gente consegue dominar a nossa matéria e a energia. Inclusive se fala, né, que nesses planos mais sutis, né, que a gente estar nesses polos, né, escolher um ponto que te traz uma sutileza maior, você entra mais em contato com a sua unicidade, que é estar em contato com essa consciência mais altruísta, né, esse ser que está dentro de todos nós, a nossa consciência, a nossa centelha divina, né? E o caminho é sempre essa unicidade dentro de nós, né? Onde a gente vai encontrar a paz, a felicidade, Harmonia, né? A harmonia que a gente tanto quer, né? Mas a gente tem que trabalhar muito para conseguir isso, porque às vezes é coisa muito rápida você se ver dentro de uma dualidade. Mas se você se vê numa polo, você pode sair. Existe estímulos o tempo todo, né? Às vezes até numa novela. O próprio Reiki, os 5 princípios, eles trabalham muito com o princípio da polaridade. Porque quando você fala assim, apenas por hoje sou calmo. Ou seja, eu escolho não estar na raiva. Eu escolho estar na calma. Apenas por hoje sou grato. Eu escolho ser grato. Porque eu não quero estar no polo da ingratidão. Eu sou grato por tudo que eu tenho. E quando você escolhe, você usa o atributo da vontade. Que é o princípio da polaridade. Isso. Então, é isso. Se você quiser, né, participa para você ver. Se você quiser não participa, vai lá na Holístico, assina para você ver os outros princípios, né? Além disso, tem as aulas também do livro do Caminho da Autotransformação, tudo lá dentro. Essa aula só vai ficar disponível uma semana aqui no YouTube, né? Então já se inscreve, curte aí para você assistir a próxima, né? E também assinar o Holístico para você ver as anteriores. Além disso, a gente volta na quarta que vem com o princípio do ritmo, que tem muito a ver com esse princípio da polaridade. É quase um complemento do outro. Tá bom? A gente te espera lá. Beijo! Beijo, cachorro! Um mundo de possibilidades está aberto para você. Conheça agora Holístico. Ela doma ele com cuidado.